O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, antes de comentar algo sobre o Evangelho da pesca milagrosa, vamos voltar um pouquinho com o nosso coração para esse anúncio que Paulo faz aos Coríntios. O texto da primeira carta aos Coríntios, segundo uma boa parte dos estudiosos da Bíblia, pode ter sido escrito até 10 anos antes do que o primeiro Evangelho. E aqui São Paulo, ele não inventa nada, não fala de uma teoria, de uma ideia dele. Pelo contrário, ele usa uma fórmula que é própria de quando São Paulo vai repetir algo da tradição cristã, ou seja, algo que tem sido ensinado de um para um, né, dos discípulos de Jesus. Então, ele que conhece em primeira mão o Evangelho, até porque ele mesmo teve a experiência pessoal direta com Cristo ressuscitado, como ele relata aqui, ele explica para os coríntios qual é a fé cristã. Esse é o primeiro núcleo do credo cristão. As palavras que São Paulo vai dizer para eles. Me lembro do relato de um jovem que eu conheci, que tinha passado por diversas confissões ou comunidades cristãs do protestantismo e um dia resolveu entrar numa igreja católica durante uma missa, e ele disse que ali ele teve uma experiência que fez ele quase cair por terra, de tão admirado que ele ficou. E a experiência foi que ele viu todas as pessoas juntas, como se fossem uma só, numa só voz,
recitando a profissão da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, etc. Quando ele escutou esse coro de pessoas dizendo unidas as mesmas palavras da fé, da tradição cristã, como se fossem uma só pessoa, ele sentiu ali a força da fé, a força, a solidez da nossa fé. E esse relato dele me marcou muito, porque quantas vezes, irmãos e irmãs, a gente, eu até falo aqui em primeira pessoa, chega no momento do credo e é quase automático, né? Vamos fazer a profissão de fé, creio em Deus Pai, e todo mundo que sabe de cor o credo, recita ele quase como distraído, sem dar muita importância. Então às vezes tem que vir um irmão de fora e escutar aquilo e dizer: que coisa maravilhosa, vocês como se fossem uma só pessoa, um só corpo, um só espírito, professando a mesma fé. Que maravilha! E aqui São Paulo, ele, por assim dizer, transmite para eles esse credo na sua primeira fórmula e na fórmula mais essencial. E o que ele diz aqui? Ele começa dizendo: transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. É como São Paulo introduz algum ensinamento da tradição cristã. E aí começa que Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu. E aí elenca uma lista de pessoas a quem Jesus ressuscitado aparece e coloca a si mesmo no último, como o último da lista, ou como ele fala com humildade, como um abortado, porque ele se considerava que estava morto antes de conhecer a Cristo. Então, esse é o núcleo do anúncio. Cristo entra no reino da morte, que é este mundo afastado de Deus, rompido com Deus pelo pecado. O ser humano, ao romper a aliança, romper a comunhão com Deus, a única ligação que continua, que permanece, é a ligação com a criação. Só que o ser humano, que foi criado, por assim dizer, para ser o grande sacerdote de toda a criação, porque é a voz capaz de louvar a Deus por tudo que existe, ele acaba se tornando um escravo da criação, acaba ficando preso nos ciclos próprios da criação e principalmente preso na morte, porque rompeu com aquele que é a fonte da vida. E o ser humano, sabendo que foi criado não para a morte, mas para a vida, experimenta a morte como uma grande violência. E é interessante que nós, seres humanos, todo ser humano que já passou por este mundo morreu, e nós também vamos morrer um dia, todos nós, não é novidade nenhuma, mas esse pensamento de que nós vamos morrer nos choca, nos desespera, e nós procuramos não pensar nele, e fazemos de toda a nossa existência uma corrida desesperada da morte, sem saber que correndo para ir longe da morte a gente acaba indo cada vez mais para perto dela, porque realizamos obras de morte. O ser humano, ao fugir da morte, foge dela pisoteando no seu semelhante, acumulando e deixando o próximo sem nada.
procurando sempre mais, procurando o bem-estar, os prazeres que às vezes exploram e objetificam o nosso semelhante, procurando expandir o seu próprio poder, causando a guerra, a violência contra o outro. Tá? E contra essa situação nós não podemos fazer nada. Nenhuma ideologia, nenhuma política, nenhum sistema econômico nunca trouxe nem 1 centímetro de carne humana para fora do caixão, para fora do sepulcro. Estamos presos no reino da morte. E é nesse reino da morte que vem o Filho eterno do Pai, que é a fonte da vida. E entra nesse reino, atravessa a nossa morte, e ao fazer isso, fere a nossa morte de uma ferida mortal. Por quê? Porque o núcleo, a origem da nossa morte é o rompimento com Deus, e Cristo vive a sua morte em ato de comunhão, em ato de amor, em ato de oferta ao Pai e de doação da vida a todos os irmãos. E por isso ele inverte essa lógica da morte, fere a morte no seu núcleo mais profundo e nos puxa do reino da morte para fora, para a vida. Esse, irmãos e irmãs, é o significado do batismo e é o significado também dessa pesca milagrosa, quando Cristo diz a Pedro, de agora em diante serás pescador de homens. O texto de Lucas é muito bonito, fala de agarrar os homens vivos, quer dizer, tirar os homens do reino da morte e levar eles para a vida. Ao contrário do que acontece numa pescaria, né? O coitado do peixinho está vivendo, está vivo lá dentro do mar, a gente tira ele para fora, ele morre. E aqui é uma pescaria ao contrário, os homens estão mergulhados na morte e são trazidos de volta à vida. Esse movimento do mergulho na morte que sai para a vida é justamente o movimento que se manifesta no ato do batismo. A pessoa que vai ser batizada, mesmo na sua forma simples, que é aquela que a gente mais usa hoje no Ocidente, que é derramar um pouquinho de água na cabeça da criança, mesmo com esse gesto tão simplificado, significa o mergulho na morte de Cristo, que é doação de vida, e recebimento em comunhão com Cristo de uma vida que não pode mais morrer, que não pode mais ser atacada pela morte, porque é a vida de Deus, fonte da vida. Todos nós, irmãos e irmãs, como nos atesta o Novo Testamento, já morremos e já ressuscitamos. Se isso ainda não aconteceu no tempo cronológico, isso já aconteceu na realidade mais profunda, que é aquela que o sacramento manifesta. Nós já morremos e já ressuscitamos, já possuímos uma vida em nós que nenhuma morte é capaz de tirar, porque é a vida divina, a vida própria de Deus. E é esse mergulho, né? A palavra batismo quer dizer mergulho, é esse mergulho que a gente faz. Mergulha naquela morte que derrotou a morte, ou seja, a de Cristo. E ressuscita para uma vida divina, para uma vida que morte nenhuma é mais capaz de tocar. Diante desse dom, diante dessa graça, toda aquela pessoa
como todos os personagens bíblicos que tiveram alguma experiência de Deus, se encheram de temor. Como aqui Pedro, que diz para Jesus: se afasta de mim, eu sou um pecador. Como é que eu posso estar perto de alguém que tem o domínio sobre toda a criação? E diante desse nosso temor, desse nosso medo, dessa nossa experiência do sagrado, que revela a nossa pequenez, a nossa desproporção, a palavra de Deus sempre responde com um: não temais, não temas, não tenhas medo, não tenhais medo. A Bíblia conta 366 vezes essa expressão: não temas, não temais, não tenhas medo, não tenhais medo. É uma para cada dia do ano e uma para o ano bissexto também, para que a gente não fique nem um dia na nossa vida sem escutar esse convite de Deus: não temas, não tenhas mais medo. O tempo do medo acabou, porque todos os medos se resumem no medo da morte, e Cristo venceu a morte e nós vencemos a morte com Ele. Ela não tem mais poder sobre nós, e nós somos capazes, ainda nesse tempo, ainda nesse corpo mortal, ainda nesse mundo que tem a marca da morte, já podemos viver como ressuscitados. E essa é a experiência dos santos. Quem são os santos? Aqueles que ainda na vida mortal já viveram como ressuscitados, e eles são os nossos modelos, daquilo que a graça de Deus pode fazer quando a gente se abre e acolhe ela pela nossa fé. Vamos pedir a Cristo, nesse mistério pascal da sua morte e ressurreição que nós celebramos em cada Eucaristia, que ao nos alimentarmos espiritualmente com Ele, que Ele nos torne repletos da sua vida divina, derrame sobre nós o seu Espírito e arranque de nós todo o medo, todo o temor, para que nós possamos anunciar pela nossa vida, pela nossa forma de viver, essa grande notícia, esse grande evangelho, a boa notícia: Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele.